Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 128 e vamos tratar neste vídeo os parágrafos 3º e 4º. Vamos falar sobre os Procuradores Gerais de Justiça. O artigo 128, parágrafo 3º, diz o seguinte: os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E o parágrafo 4º, os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Importante, antes de destacarmos os pontos principais, é lembrarmos que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que, como vimos, compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, e também o Ministério Público dos Estados. Nós aprendemos que no Ministério Público da União nós temos o Procurador-Geral como chefe e nos Ministérios Públicos Estaduais os respectivos PGJs. Explicamos a fundo cada item desse quadro. Eu sugiro que você assista à aula passada, onde nós vimos, inclusive, os detalhes referentes ao parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou seja, os requisitos necessários para que um membro do Ministério Público seja um Procurador-Geral da República e também a sua destituição. E nos parágrafos 3º e 4º, nós temos os requisitos para os PGJs e também a sua destituição. Há de se concluir que a banca examinadora vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Vai comparar, vai tentar confundir você em relação aos requisitos para o cargo de Procurador-Geral da República e para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. O que você precisa fazer é saber diferenciar os pontos e terá um bom resultado na sua prova. Claro, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão o quê? Lista tríplice dentre integrantes da carreira. Veja que aqui nós temos sim a lista tríplice. Veja que os Ministérios Públicos Estaduais vão enviar a sua lista tríplice para o Executivo, ao contrário do que nós vimos para o Procurador-Geral da República, que não há lista tríplice, pelo menos o texto constitucional não vai dizer. Se na prática ocorre, não é o seu problema. O seu problema é saber o texto constitucional e o que cai na prova, ok? Fique ligado. Agora, aqui no Ministério Público Estadual, nós não temos a idade mínima. É necessário que seja integrante da carreira, mas não é exigida a idade mínima. Pois bem, na forma da lei respectiva, e você vai observar que cada estado terá a sua lei complementar, nós vamos comentar isso nas próximas aulas, assim como para o MPU, nós temos a Lei Complementar 75 de 93, cada estado possui a sua lei complementar tratando dos seus procuradores gerais. Então, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Executivo. Ah, professor, eu pensei que pelo paralelismo das formas, como o senhor comentou na aula passada, seria os governadores. Ora, por que não os governadores? Porque você deve lembrar que nós aprendemos que o MPDFT ele faz parte do MPU. Lembre-se que o Distrito Federal tem a sua administração tutelada pela União. Então, é o chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque para os PGJs dos estados, teremos o governador fazendo a nomeação, que é o chefe do Executivo. Mas para o PGJ-DFT, nós teremos a lista tríplice, sim, mas ele será nomeado pelo presidente da República. Para mandato de 2 anos, aqui igual para o PGR, permitida uma recondução. Nós vimos que para o PGR
podem haver várias reconduções, porque lá o texto diz permitida a recondução. Agora aqui não, permitida uma recondução. Mandato de 2 anos pode então ser estendido por mais 2 anos, obviamente obedecendo à nomeação do chefe do Poder Executivo e aprovação pela respectiva Assembleia Legislativa. E a destituição? No parágrafo 4º, os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Veja que aqui nós não temos a iniciativa do chefe do Executivo. Nós temos o quê? Deliberação por maioria absoluta do Poder Legislativo. Professor, dá para explicar melhor? Dá para explicar mais simples? Vamos ao nosso quadro. Você precisa entender as diferenças entre o PGR, o PGJ e o PGJ do MPDFT, tá? Lembre-se de fazer a sua anotação separando primeiramente dessa forma: PGR, PGJ e o PGJ do Ministério Público do Distrito Federal, que é o PGJ-DFT. Pois bem, com relação ao PGR, o que nós aprendemos? Que ele é nomeado pelo Presidente da República, que a sua aprovação é por maioria absoluta do Senado Federal, que não possui lista tríplice, que precisa ser maior de 35 anos, que seu mandato é de 2 anos e é permitida a recondução. E a sua destituição? Obviamente, como já expliquei, antes do término do mandato, tá? Acabou o mandato, não foi novamente nomeado, obviamente, não será necessário essa destituição. A destituição que a gente trata é para antes do término do mandato. Destituição por iniciativa do Presidente da República e aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Perfeito. E com relação ao PGJ dos estados, eles serão nomeados pelos governadores, aprovação por maioria absoluta da Assembleia Legislativa respectiva, possui lista tríplice, não possui idade mínima, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E a destituição? Destituição por iniciativa, deliberação, por maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Não possui iniciativa do governador para destituição antes do término do mandato, tá? E o PGJ do Ministério Público do Distrito Federal, ele será nomeado pelo Presidente da República, aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, possui lista tríplice, não possui idade mínima, mandato de 2 anos e é permitida uma recondução. E a destituição, o que você acha? Será pela Câmara Legislativa? Será pelo Senado Federal? O que você acha? Então, a destituição é por iniciativa, deliberação, por maioria absoluta do Senado Federal, não é pelo chefe do Executivo. O Distrito Federal sempre traz as suas particularidades, não é verdade? Fique atento na hora da sua prova. Na próxima aula, vamos continuar a partir do parágrafo 5º do artigo 128. Vamos falar sobre as garantias e vedações ao Ministério Público. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.